quando eu sou cru, essa aqui é a minha irmãzinha Nora, que um dia ela falou assim, esse pastor é muito mal educado, grosseiro, esse pastor é grosso. Mas Jesus mudou ele. Glória a Deus. Ela falou assim, olha, sabe, eu pensei, esse pastor é grosso, mal educado. Deu resultado? Deu. Então, conta o seu resultado agora para todos eles, para eles saberem que às vezes é preciso o pastor não ser só pai. Muitas vezes é preciso o pastor ser severo. Porque às vezes só sendo pai, às vezes não entra o ensinamento. E às vezes é preciso que haja a dureza do coração do pastor para que haja a nobreza do coração de Deus. Por isso o testemunho é extremamente importante. Eu glorifico a todo aquele que crê que pode ser agraciado com os milagres de Deus. Então, nossa irmã Nora vai tomar o lugar do pastor aqui e vai falar do testemunho dela. Aqui está, minha irmã. Estou do seu lado te olhando aqui. Salve a igreja na paz do Senhor, né? Amém. Agradeço a Deus por essa oportunidade, né, que Ele está me dando. Que quando eu recebi a minha bênção, eu falei que quando precisasse em qualquer lugar, eu ia dar meu testemunho. E hoje chegou a oportunidade de eu falar que a graça que Deus me deu na minha vida. Antes de eu começar a falar, eu vou abrir aqui, eu abri já em João, se os irmãos quiserem abrir, João, no capítulo 2. Eu vou ler 2 versículos, que esse foi muito importante também para a minha vida. Amém? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E depois no 9 e o 10. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Amém, né? Então, eu queria falar para os irmãos, em primeiro lugar, assim, eu fui casada, né? Não preciso mais de óculos. Eu fui casada há bastante tempo, acho que uns 15 anos, mais ou menos. Depois, meu ex-marido, né? Agora pegou e foi embora, né? E deixou eu com minhas 2 crianças. E antes da gente separar, eu passei por muita tribulação com ele, né? Mas não assim, respeito de comida, essas coisas, não. De tanta mulher que ele arrumava, né? Muito mulherento. Aí, então, o jeito foi separar, né? Mas aí eu primeiro conversei com ele, né? Se ele quisesse novamente ficar comigo, com as crianças, aí eu perdoaria ele, a gente tornaria tudo numa boa, mas queria ser sem as mulheres, né? Que ele arrumava. Mas ele preferiu as mulheres, né? Então, não posso contar em pedacinho, porque é muita coisa. Então, por aquelas tribulações que eu passei com ele, eu fui pegando ódio dele. Mas era mágoa olha, que nem eu fui despejada 2 vezes. Você entendeu? Aí, cada hora, aquela mágoa ia ficando mais grande, né? Fora outras coisas aí que eu passei, né? Aí aconteceu que ele foi embora com a mulher, decidiu ir embora, aí eu fiquei com meus 2 filhos, aí eu não tinha onde morar, fui morar num lugar muito, muito ruim, aí passou mais tempo, depois voltei a morar em outra casa, aí foi despejada novamente, aí eu fui parar na casa da minha cunhada aqui, a irmã Zita, né? Ela estava construindo a casa dela, já estava pronta para ela, só faltava a garagem, né? Mas a garagem não estava pronta, né? Mas eu não tinha onde ficar, fui pedir para ela para ficar ali, né? E ali naquele lugar a garagem ainda não tinha luz, não tinha água. E eu e meu filho. A minha filha já tinha casado, né? E meu filho estava comigo. Aí depois eu fiquei só nós 2, né?
E ali, mas ali foi onde Deus me acolheu até eu poder ir para um outro lugar, né? Porque depois eu fui para a casa do meu pai. E aí o ódio foi crescendo, crescendo, e passou dias e ele também, de repente, a mulher não quis mais saber dele também, e ele ficou na rua, dormindo na rua. Aí ele foi pedir para minha irmã, né, se deixava ele ficar lá, que tinha um quarto lá nos fundos da casa, né. Aí minha irmã deixou, e eu morava já com a minha irmã depois, né. Aí, então a gente se cruzava todo dia, toda hora. E cada dia mais eu tinha vontade de, olha, não podia ver mais a cara dele. E aí eu comecei, aí era briga novamente. Eu falei, Senhor, eu vim aí, separei, foi embora, voltou e continuou na mesma coisa. Eu pensei que eu ia ficar na paz, continuou a mesma coisa, porque era cada briga, era um horror. Aí eu queria só vingança. Aí eu via, às vezes, ele deitado ali no chão, eu tinha que passar, eu falava, olha, aí que eu quero você mesmo. A lugar de cachorro é aí. Ali eu queria humilhar, você entendeu? Mas nem sabendo que eu também seria muito pior para mim, mas eu não entendia, eu queria era me vingar. E eu mandava ele embora dali, de lá, ele falava que não ia, que não era minha casa também, era da minha irmã, né? Aí foi quando eu já conheci o pastor Edson, né? Aí eu fui pedir, aí eu falei para minha cunhada, aí vou perguntar para o pastor, já não sei se era pastor naquela época, eu não lembro bem, né? Mas aí, acho que era assim. Aí eu peguei e falei para ele que eu queria que ele, como que eu poderia pôr ele para fora de casa, que eu não queria mais saber dele, porque eu não conseguia mais nem ver ele. Era motivo para tudo, se xingava, era muita coisa. Aí eu fui lá conversar com ele. Aí, quando eu fui conversar com ele, eu comecei a contar. Ele falou, o que você... Porque ele não sabia nada da minha história, né? Aí ele perguntou para mim o que eu queria, né? Aí eu comecei falando, que eu quero pôr ele para fora, eu não aguento mais, que não sei o quê, será que eu posso? E eu queria pôr na rua. Mas ele também não ia ter onde ficar, mas eu queria que ficasse na rua novamente. Aí, falando com o pastor, ele falou, ficou escutando, né? Mas, de repente, ele falou, não quero mais ouvir isso. Você entendeu? Eu falei, eu pensei comigo, nossa, que homem é esse? Que advogado, nossa. Já nem escutou eu falar, mas eu já estava falando há muito tempo, eu que não percebia, né? Mas ele, não quero mais saber de ouvir. Agora quem vai entender, eu vou te falar agora. Aí eu falei, nossa, aí eu parei, né? Fiquei até meio assim. Aí ele falou, agora eu vou falar com você como um homem de Deus. Não é mais como advogado que você queria que você queria. Aí ele já tinha visto tudo, ele falou, o que tem aí em você era 23 anos de mágoa, 23 anos de ódio que eu sentia. Ele falou, é isso que está atrapalhando você viver. Aí ele perguntou assim, você quer mudar de vida? Quer viver? Porque minha vida era atribulada, né? Você quer viver? Eu falei, assim, uma vida melhor com Deus. Depois me explicando. O nosso é Deus, que é o Espírito Santo, que tem que mudar, mas você tem que querer. Aí eu falei, pensei, porque ele explicou tudo para mim. Sua vida você vai prosperar, sua família, que é a minha família, que eu tenho só uma filha, vai melhorar. Tudo, né? Tudo para você, porque só Deus vai mudar, tirar essa mágoa do coração, porque enquanto você tiver com essa mágoa, nada vai dar certo. Aí eu falei, eu quero. Mas eu falei, quero, mas não estava ainda pensando que era mais coisa que eu tinha que enfrentar, né? Mas eu falei, assim, nossa Deus, que ele está falando comigo como um advogado espiritual, Deus vai me dar força, né, para mim vencer. Aí ele falou assim, seu marido não vai precisar você pôr para a rua, que nem você quer. Deus vai tomar a frente de tudo, mas você tem que crer, tem que tirar o que está atrapalhando, é a mágoa, é o ódio, né, do coração. Aí eu falei, tá bom, eu vou mudar. Aí nesse negócio de mudar, nossa, tinha hora que parece que piorava o negócio. Aí tinha hora que eu ficava tão nervosa de ver aquele homem que eu falei, hoje eu vou descer da cruz. Não aguento mais esse homem aqui, não. Aí, de repente, Deus falou no meu coração assim, filha, eu não desci da cruz, sabe? Ele falou comigo assim. Ele falou,
como é que fala? Que Deus perdoava todos os pecados, né? Como é que falava, doutor, aliás, pastor, né? Que Jesus, quando estava na cruz, tinha falado, né? Que Deus perdoasse todos aqueles que estavam ali, né? Então, tenha mais calma, aí no meu coração. Aí eu peguei, aí eu ficava mais impaciente, aí eu pegava um espelho e ficava olhando no espelho e falava, Toninho, eu te amo, Jesus te ama também. Ficava direto, todo dia falando, porque... E foi passando, e aí depois ele me presenteou com um livro dele, que era Qual é a Dimensão do Seu Perdão. Aquele livro me ajudou bastante, porque eu ficava lendo todo dia, e cada página que eu lia falava sobre o perdão, como que era, o que devia fazer, né? Tudo escrito no livro. Então, foi também muito importante aquele livro para mim. Aí passou os dias, foi passando, e aí aquilo foi me tirando mais, né? Aí depois ele chegava e eu já nem ligava mais. Aí, porque quando ele abriu o portão, só de eu escutar a chave, eu já ficava irada com aquilo. Depois passou, e aí Deus foi me limpando, ele foi me ajudando, e aí de repente, ele mudou. Olha aí, que bênção, né? Não precisou eu usar ele como advogado, porque Deus sabia que ele precisava de um advogado espiritual, né? Ele mudou, aí já fiquei tranquila, não precisei pôr ele na rua, não precisou ficar jogado lá, ele arrumou uma casa lá para morar, foi embora. E aí, cada dia mais, minha vida foi melhorando, né? Foi melhorando. Agora eu vejo ele, eu não converso. Ele passa por mim, olha assim, mas nenhum dos dois se conversa. Mas, se um dia precisar conversar, Deus também vai me ajudar e eu posso até conversar com ele, né? Aí passou um dia, ele foi lá levar no Natal um panetone para minha neta, né? Aí ele chamou a minha filha, eu falei, ela não tá. Aí eu falei, ela não está. Aí ele falou, então pega aqui esse panetone para ficar para ela. Eu falei, tá bom. Aí quando eu cheguei no portão, que ele foi saindo, eu falei assim, no meu coração, eu falei, feliz ano novo. A maior cara de pau. Feliz ano novo, Toninho. Ele, obrigado. Mas foi um obrigado assim, então, obrigado. Falei, mas pelo menos ainda queria uma coragem, já foi um passo para falar com ele, né? E aí, às vezes, eu falo para a Zita assim. Aí eu não sei, aí a Mônica, minha filha, fala assim, imagina, minha mãe, se ele ficar doente, você não tem coragem de cuidar. Eu falei, não tenho. Não quero saber, não. Mas aí depois eu penso, eu falo, isso aí eu falo, mas se precisar, acho que eu até cuido, viu? Né? Porque a gente, cada hora que vai passando, a gente vai entendendo mais, né? O que Deus quer da gente, né? E foi assim que meu testemunho, que eu contei para os irmãos, hoje, graças a Deus, minha vida está maravilhosa. Hoje eu tenho uma casa que eu estou morando, que era da minha irmã, que eu morava com ela faleceu. Eu fiquei sozinha, né? Então, tenho lá morando na casa. Minha filha veio morar comigo, que morava no outro lugar. Então, agora tudo está correndo bem, né? A única coisa que eu peço para Deus agora é ver minha filha na presença do Senhor e minhas duas netas, né? Que a única família que eu tenho é só ela e as duas netas. Mas eu estou orando, os irmãos oram para mim, o pastor, e eu creio que um dia elas vão estar na presença do Senhor. E tem mais outras bênçãos que ele já me deu, né, também. Então, tudo se encaminhou. Depois que eu tive que liberar o perdão mesmo, né? Liberei de verdade mesmo meu coração por ele mesmo, né? Agora, só agradeço a Deus por tudo que ele me deu. E ele via também que eu não estava precisando de advogado, assim, do mundo, né? E pegar qualquer causa. Mas foi o advogado certo que ele me enviou, né? E, para terminar, aonde eu morava, lá eu falei que eu não tinha água e nem luz, né? Era no escuro. Aí eu estava indo, então aí eu estava conversando, na hora que ele estava conversando comigo, eu tinha visto uma visão, porque quando eu subia para ir para casa, para mim subir para minha cunhada, era uns andares assim, não tinha luz. Aí eu pegava uma vela para subir lá para cima, porque a casa dela é enorme. Mas eu subia sozinha para ficar lá na janela olhando meu filho chegar, né? Que meu filho também foi para as drogas, ficou um horror. Eu ficava ali naquela janela, naquele escuro,
Aí eu subi a cavela, né? Aí quando ele estava me falando comigo, que ele falou comigo, quando ele já ia até embora, que eu cheguei assim, Deus me deu uma visão. Eu subindo nas escadas, com a vela na mão. Aí eu ia falar para ele que eu tinha visto a visão, mas como ele era bonzinho, não era grosso, né? Não quero nós saber. Falei, nossa, eu ia até falar da visão, não era mais nem do problema. Mas ele achava que eu ia começar tudo de novo. Não quero saber, não. Falei, depois eu contei para minha cunhada, né? Falei, Zita, eu vi a luz. Eu estava subindo Aí, na hora que eu estava subindo, aí Deus me deu aquele entendimento. Falou assim no meu coração. Agora você está na luz. Porque o escuro era o que você estava. Você estava sem luz, né? Estava nas trevas, né? Que nem o versículo fala aqui, né? Eu vivia nas trevas, porque era uma escuridão. Ali tanto faz como eu estou aqui, como espiritual, né? Aí eu falei, e ele falou assim, agora você está na luz. Aí eu falei, nossa, aí eu comecei a entender que a vela que eu estava subindo era a luz que eu ia ter dali para frente, a partir daquele dia, né? Que ele tinha me tirado da escuridão, porque eu falei, eu quero mudar, né? Então, quando a gente quer, Deus opera. E fora outras bênçãos que Deus já me deu, e depois que eu for outras oportunidades, a gente vai contando, mas essa foi a principal na minha vida, que Deus me deu. E hoje eu estou aqui em nome do Senhor, agradeço pela vida dele, que se não fosse por eu procurar ele, estaria ainda com aquele ódio, aquela coisa. Mas é que nem disse, você tem que saber a hora certa, né? Que Deus abençoe bastante ele, né? Em todos os passos que ele andar. Que Deus também não seja só eu que ele venha orientar como um advogado espiritual, né? E cada um de nós que precisar, né? E agradeço a Deus mais essa oportunidade. E agradeço a Ele pela vida dele, que Deus enviou ele no meu caminho para que eu saísse daquele 23 anos que eu estava assim, né? Então, agora só está que eu estou bem, agora é tudo bênção, em nome de Jesus, né? Amém, tá? Eu agradeço a oportunidade. A nossa irmã reclamava todo dia que ela me via. Todo dia ela falava a mesma coisa. Todo dia eu chegava, ela falava, mas o meu marido não presta, mas ele é assim, mas ele é não sei o quê, ele é não sei o quê, e eu ficava ouvindo. E no outro dia, sabe, pastor, era assim, e eu ouvindo. Aí um dia ela falou, eu falei, agora chega. O que significa agora chega? Às vezes você está com tanto ódio dentro de você, está com tanto rancor dentro de você, que era o caso dela. Com tanto rancor, que as trevas passam a ser o fator principal da vida da pessoa. No momento que ela conseguiu entender que as trevas não poderiam prevalecer na vida dela, como não deve prevalecer na vida de nenhum irmão, ela se libertou. Se libertou e está livre. E a partir daí, a vida dela andou como a de vocês também andar, como a nossa andará, tá bom? Obrigado pela irmã Nora vir testemunhar, dar o testemunho para a gente. Nós agradecemos, que Deus continue a prosperar na sua vida, que Deus continue a abençoar. Vamos aplaudir a nossa irmã Nora? Tá bom, minha irmã? Obrigado.